O Samuel, gente, ele começou na música, depois ele foi pra publicidade, depois ele caiu no paisagismo. Eu falei, cara, como é que foi isso? Aí eu fiquei, aqui no podcast, os paisagistas chegam um pouco antes e a gente fica com vontade de perguntar tudo pra eles, só que a gente tem que se segurar pra perguntar aqui na frente, né, de todo mundo Uhum, e ser mais natural. E sim. aí eu tava curiosão já pra saber um pouco mais sobre a sua trajetória e depois a gente entra de fato no tema de mais de paisagismo para falar de, enfim, de Uhum. tudo que se aprendeu aí no longo da sua jornada. Mas eu queria saber como é que foi, desde que você começou as suas primeiras formações até você tomar a decisão para se tornar um paisagista. Sim, bacana, legal, vamos lá. É, Bom, eu nasci em São Paulo e saí de São Paulo com 5 anos de idade e fui para Taubaté, né? E em Taubaté fiquei por um bom tempo, né? Cidade aqui do Vale do Paraíba. E, bom, sempre gostei muito de plantas, mas nunca tive a intenção de trabalhar com plantas, né? Mas confesso que a minha primeira paixão sempre foi e sempre será a música, né? Então eu Eu sou. vi, por isso que você tava no batuquezinho na mesa. Pois é, uma coisa assim que brota mesmo, né? Mas eu acho que, enfim, lá na frente, né? Quando tiver um pouquinho mais cansado aí dessa rotina de trabalho, eu tenho certeza que eu vou retomar um pouco aí da música aí na minha vida, né? E é um barato, né? Porque tudo se conecta, né? Tudo é arte, né? Paisagismo, né? O paisagismo tem ritmo, né? O paisagismo tem melodia, tem harmonia, A gente vai falar um né? pouco mais disso daí, porque eu não conheço tanto disso, cara. Eu sou muito novo no paisagismo e eu É, vejo o movimento dele de uma forma mais estética, mas essa parada da música aí, eu acho que são umas dicas que é... você pode dar pra gente também. Deixa eu só. Então, Você pode trazer o microfone um pouquinho mais pra você? sim, É só puxar aqui um pouquinho mais, ó, pronto. que talvez o pessoal esteja te ouvindo um pouco baixo. Isso, tá jóia. Fechou. Depois, pessoal, comenta aí se vocês estão ouvindo a gente bem, tá? Pra dar um feedback pra gente saber aqui. Ok. E aí? Bom, e aí fiz 5 anos de conservatório, né? De violão clássico e me apaixonei, Você tinha né? quantos anos quando você começou o Ah, conservatório? boa pergunta. Eu sou péssimo para guardar datas, mas foi antes da faculdade isso, né? Tava Você era no adolescente? adolescente, Uhum. adolescente. Eu morava do lado do conservatório da Fego Camargo, lá em Taubaté. Então, tinha todas as disciplinas, teoria e solfejo, história da música, eu fiz tudo, eu fiz 5 anos de conservatório. E aí, quando chegou para prestar vestibular, falei com meu pai, né, eu quero fazer música. Meu pai, né, falou, isso aí não dá dinheiro. Ixi. E aí, né? Aí ele falou assim, ó, tudo bem, quer fazer música? Faça, mas vai ter que fazer outra faculdade para você ter uma garantia, né? Eu falei, tá bom, pode escolher então. Sério? Você falou pra ele escolher? Vai, escolhe, né? Ué, Caramba. eu quero música. A outra pode escolher. E ele escolheu publicidade e propaganda. E eu comecei as duas faculdades Ao mesmo tempo? ao mesmo tempo, né? Fazia música à noite e publicidade e propaganda de manhã na Caramba. Unital. Antes disso, eu tinha feito computação. Mas eu fiz 6 meses e não me adaptei. Faculdade também. Faculdade. Fiz 6 meses de computação na Unital. Falei, não, isso aqui não é pra mim, né? Bom, aí tô eu lá fazendo música em Pinda, na FAMUSC, eu lembro que eu ia viajar e eu liguei lá e falei assim, olha, eu queria saber se vai sair o resultado do vestibular, como que é, porque eu tô com medo de perder a inscrição, não sei se eu passei, se eu não passei. E a mulher falou assim, não, fica tranquilo, todo mundo passou. Eu falei, mas como assim? Não, é que teve poucos inscritos, então todo mundo passou. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu tô me metendo, Cara, né? não teve quórum suficiente E pra. aí, dito e feito, né? Comecei a faculdade e tinha pessoas ali no curso que não sabia ler partitura, não tinha Pessoal começando do tido, zero mesmo. começando do zero, né? E aquilo pra mim foi muito desestimulante, sabe? Eu fiz 6 meses e parei e continuei com publicidade e propaganda. Eu lembro que no terceiro e quarto ano de publicidade foi bem tenso, assim, porque eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, né? Eu comecei a ver algumas coisas assim do segmento, do ramo, que eu falei, não, isso não é pra mim, né? O que que você não curtiu? Essa questão das mídias, dos bastidores, né?
aquelas questões de, eles chamam de BV, né? Bonificação por veiculação, enfim, algumas coisas assim Mais a que parada do mercado mesmo, assim. é questão do marketing, né? Hoje eu Uhum. entendo que o marketing é muito necessário, mas naquela época eu acho que eu não tinha cabeça pra. Não era o que você tava buscando. Não era o que eu tava buscando, pra mim aquilo era uma coisa forçada, artificial, sabe? Uhum. E hoje eu vejo que faz a diferença, né? Que é importante, né? Eh, Aí terminei a faculdade no ano 2000, né? Fiz de 96 a 2000. Só que quando eu fiz o último ano de publicidade, eu fiz o primeiro ano de fisioterapia junto. Eu fazia as duas. Então eu fiz o quarto ano de publicidade junto com o primeiro ano de fisioterapia. Caramba, E, e- você e foi experimentando tudo, cara. em fisioterapia eu endoidei mesmo, enlouqueci. Você gostou? Nossa senhora, eu me enxergava por dentro, eu fiquei apaixonado por aquilo. Que massa. Foi fantástico, assim, nossa. Eu lembro que a aula de anatomia era difícil, né? Terceiro bimestre eu já tinha passado e a maioria da sala no terceiro bimestre já tinha bombado. Não adianta tirar nem 10 no quarto bimestre, que não adiantava, né? Então, assim, me apaixonei mesmo. E aí, em 2001, fui pro segundo ano de fisioterapia. Só que nessa virada aí, meu pai comprou uma sociedade de loja de plantas. Eram 3 lojas: Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba, no litoral norte. E ele falou pro meu irmão mais velho, que também estava indo para uma segunda faculdade, falou: ó, se vocês quiserem trabalhar na loja de plantas, ok. Se quiser, não precisa, pode continuar aí na segunda faculdade, né? Meu pai sempre deu muito esse apoio, assim, para os estudos, né? Sou muito grato a ele. E eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu falei assim: eu não vou dividir esforços. Ou eu vou trabalhar, ou eu vou estudar. Porque eu vi que era muito importante estar na área de saúde com responsabilidade. Eu vou Uhum. trabalhar com seres humanos, né? Questão de saúde, né? Eu era bem CDF mesmo. E resolvi largar a fisioterapia, né? No segundo ano, para poder trabalhar com plantas. Já Deve ter sido uma escolha difícil, porque você gostava pra caramba, né? gostava, gostava.